RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da RCV para esta segunda-feira e abrimos com os principais títulos. Boa tarde. Novos dados sobre a dengue no país devem ser conhecidos em breve, promete a Ministra da Saúde, que acrescentou que o país pode receber financiamento para o reforço da vigilância epidemiológica. A poucos dias do arranque oficial da campanha eleitoral, o chefe de Estado apela à contenção, calma e debate de ideias. Nações Unidas avaliam positivamente Cabo Verde no que concerne ao tráfico humano. O Ministro da Justiça reconhece desafios a vencer. Cidade da Praia é por estes dias também capital do cinema, com a realização de 2 grandes eventos com o filme em foco. Perto de 240 milhões de norte-americanos chamados às urnas para a escolha do 47º presidente norte-americano. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Os dados sobre a dengue em Cabo Verde serão conhecidos em breve através de um comunicado do Governo, avançou a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que falava ao jornalista esta manhã. A governante adiantou ainda a possibilidade de Cabo Verde vir a conseguir um financiamento da União Europeia para o reforço da vigilância epidemiológica, conforme apurou a Carmelita do Rosário. À margem do encontro entre a Ministra da Saúde e a missão do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, Filomena Gonçalves avançou aos jornalistas, depois de questionada por estes, que o Governo vai comunicar ao país, dentro em breve, sobre a evolução da dengue nestes últimos dias. Olha, nós estaremos a fazer uma comunicação específica para a dengue, porque nós entendemos que, tendo atenção que estamos no meio, portanto, de um desafio dengue, que devemos fazer uma comunicação específica, estará a ser feita em termos de todos os dados. A tutela da pasta da saúde admite, porém, que a situação epidemiológica carece neste momento de uma atenção específica. É com regozijo que o Governo recebe a mensagem através do Fundo Global que Cabo Verde pode vir a beneficiar de um financiamento para reforço da vigilância epidemiológica através da União Europeia. O que eu posso dizer que tem que ver com a agenda do Fundo Global, o Fundo Global trouxe-nos uma importante informação em que temos aqui uma oportunidade de conseguir um financiamento junto da União Europeia para reforçarmos a questão da vigilância, que tem que ver sobretudo com a prevenção, com o combate, portanto, aos mosquitos transmissores de dengue. Nós acreditamos é que desta forma, combatendo os mosquitos, é que nós estaremos a conseguir. Filomena Gonçalves foi recebida na manhã de hoje pela missão do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, liderada por Mónica Apia. A gestora do Fundo Global realça que Cabo Verde é um exemplo a seguir em África no que toca a luta contra doenças. Le Cabo Verde, c'est un exemple. Il y a, je crois, une année, le Cabo Verde est allé au Sao Tomé pour les acompanher sur la voie d'élimination. Cabo Verde é um exemplo a seguir. Creio que já há um ano que Cabo Verde esteve em São Tomé para acompanhar a luta para a eliminação do paludismo. Cabo Verde é um dos poucos países que fazem a preparação de liderança na preparação de sítios para o sistema de oxigênio. Portanto, é sempre um bom exemplo e temos aqui sempre boas histórias para contar a outros países na luta contra as doenças. Depois de amanhã, Mónica Apia assina com a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, um acordo de privilégio e imunidades da organização financeira criada em 2021. E o boletim epidemiológico de ontem, relativo à dengue, aponta que foram diagnosticados mais 58 novos casos, portanto confirmados, de um total de 61 casos suspeitos analisados. Atualmente o país contabiliza de forma acumulada 12.425 casos confirmados, de um total de 18.980 casos suspeitos. Dos 58 novos casos, 29 foram confirmados aqui na Praia, 15 em São Miguel, 13 em São Filipe, 1 em Ribeiro Grande, Santo Antão. E o boletim epidemiológico aponta 2 mortes, mas conforme apurou a Rádio de Cabo Verde, antes de ontem faleceu em São Filipe uma pessoa morta associada à dengue hemorrágica e este dado não consta do boletim. A entidade reguladora independente da saúde, ERS, ao longo desta semana estará a percorrer farmácias nas cidades da Praia e também do Mindelo, numa campanha de sensibilização dos agentes de saúde sobre o uso correto e racional dos medicamentos. A atividade insere-se da Semana Internacional da Segurança do Medicamento. Por isso, a ERS apela ao cidadão comum, enquanto responsável primário pela defesa da sua própria saúde, que adira a esta campanha junto da instituição, a quem deve contactar em caso de efeito adverso no uso de um determinado medicamento ou dúvidas sobre a sua utilização. A Joana Lopes tem os pormenores.
Frequentemente deparamos com venda de medicamentos na via pública ou então junto de pessoas não autorizadas. Para promover o uso correto e racional do medicamento e assim minimizar os riscos associados à ocorrência de reações adversas, a Aeris, no decurso da Semana Internacional de Segurança do Medicamento, que arranca hoje, promove uma série de ações em jeito de contribuir para tornar os medicamentos mais seguros para todos, explica a administradora da Aeris, Iris Vasconcelos. Durante a semana, estamos com várias ações que passa desde a sensibilização dos cidadãos, dos utentes, através das farmácias. Temos uma equipa de especialistas a deslocar hoje para as farmácias exatamente para ter o contato direto com o cidadão, enquanto o principal utilizador do medicamento. Concretamente, temos ações também de sensibilização que passa mais por uma capacitação e avaliação da causalidade dirigido exclusivamente para profissionais de saúde, onde desloca-se 2 especialistas da nossa congênero Infarmed de Portugal para capacitar os profissionais de saúde nesse instrumento importante do Sistema Nacional de Farmacovigilância. A responsável pelo ploro da área farmacêutica da Aeris apela à adesão da população às atividades desta Semana Internacional da Segurança do Medicamento. E é apelar para aderirem a essa campanha junto da Aeris, para fazerem perguntas aos nossos especialistas que estão nessas farmácias, que também se queiram deslocar a Aeris ou telefonar para a Aeris qualquer dúvida, estamos cá para isso, mas sobretudo nesta semana, que é rica de atividades alusivas a sensibilização do uso racional de medicamentos, do uso correto de medicamentos, que ouçam as nossas informações, que adiram à campanha com o propósito único de melhorarmos ainda mais a garantia da excelência dos cuidados de saúde e da prestação de cuidados de saúde do Sistema Nacional de Saúde de Cabo Verde. Em caso de dúvidas no uso de um determinado medicamento, deve contactar as farmácias, as estruturas de saúde, o prescritor da terapêutica ou então diretamente a Aeris através do telefone ou website. Pede-se igualmente ao cidadão para se abster de adquirir medicamentos na via pública. Deve sempre optar pelas farmácias, rematou a administradora executiva da Aeris. E perto de 30 trabalhadores da Atunlo realizaram manifestação pacífica na cidade do Mindelo, apelando a uma decisão sobre a sua situação e pedem o apoio do governo. Manifestação que partiu das instalações da empresa, com paragens específicas em frente ao Ministério do Mar e também a delegação da Direção-Geral do Trabalho. A Patrícia Bartiz acompanhou e tem os pormenores. Não queremos direitos! Não queremos direitos! Manifestação pacífica justificada pelo CIAGSLA pela indefinição da situação dos trabalhadores, pois diz o coordenador em São Vicente, Eiriga Neto, que já não há confiança nas informações por parte dos responsáveis da Atunlo. Quando não vai dizer porque o pessoal já tem 2 meses sem receber salário de setembro e outubro, a empresa vai dizer porque há uma dívida de Frescomar de 55 mil euros perante Atunlo. Também não acaba para perguntar à empresa o que é que foi feito, cerca de 3 mil contos, é que foi feito um trabalho ali neste setembro a Frescomar. A empresa dizer que aquele trabalho lá, negar, não bem contactar a direção de Frescomar. E Frescomar dizer, não, nós nunca temos dívida Antula. Antula que tem dívida, mas nós realmente no mês de setembro, eles acabaram para prestar-nos um serviço, foi pagado cerca de 2 mil e tal conto. Mas o que é dizer aquele 2 mil e tal conto? Eles pagam um grupo, é que ali fazer trabalho no escritório e também trabalho de manutenção, eles passam na casa que das na área. E eles acabaram para pagar mais 2 meses de NPS. Então não vou olhar porque já que te dá para confiar no que isto está a dizer. Por isso o apelo ao apoio do governo frisa a funcionária Lucilene Silva. De modo que não estou a tanta empresa na Cabo Verde, como empresa mãe na Espanha, já que não fazer nada para nós. Não estou ali para esperar o que o governo está a fazer para nós, porque minhas colegas, nós é mãe, família, não tem filhos na casa, não queremos dar nós uma decisão concreta. Não queremos, pelo menos, indemnizar nós ou um tom de empresa, sentar-me a nós para não ter uma conversa aberta. O governo também espiar para nós, porque as lutas já também desde fevereiro. Todo o processo de desativação da Atunlo está a ser acompanhado pelo governo, garante o Ministro do Mar, que se mostra aberto a um encontro com os trabalhadores. A Atunlo tem estado a descontinuar as suas unidades de transformação e também as suas bases logísticas, não só aqui em Cabo Verde, como noutros países. Entretanto, a base logística do Porto Grande é uma infraestrutura construída pelo Estado de Cabo Verde
e que está concessionada à Enapor. Entretanto, a Enapor, neste momento, já solicitou informações ao Tulo no sentido de clarificar a sua relação com a fábrica e, ao mesmo tempo, clarificar a situação dos trabalhadores. E, por conseguinte, essa informação ainda nós não conseguimos tê-la. Com certeza que existem as garantias que podem ser acionadas, mas a Enapor neste momento já está a trabalhar um projeto paralelo, porque já existem também interessados em dar continuidade à ação dessa base logística, no sentido de termos novos parceiros. Mas nós não avançaremos com novos parceiros sem a clarificação da relação entre a Antulo e a Enapor. Nós também estaremos sempre de acordo em receber uma representação dos trabalhadores, porque ninguém mais do que o Ministério do Mar ou a própria Enapor está interessada em ver essa questão solucionada. É algo de urgência. Estão aqui em causa chefes de família que precisam ver a sua situação regularizada. Nós estamos a dar toda a atenção. O governo é um governo que pugna pela legalidade. Se é um direito de indemnização e de clarificação da situação laboral desses trabalhadores, é essa a via de resolução. Estaremos sempre do lado do direito. Jorge Santos, a propósito da manifestação realizada hoje pelos trabalhadores da Atulo. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 11 minutos. Cabo Verde é um país com uma ampla área marítima, cerca de 99% do seu território, pelo que é prioritário o profundo conhecimento da sua zona económica exclusiva, o que passa pela criação do Serviço Nacional de Hidrografia. Uma questão que ganha relevo no momento em que a Ilha de São Vicente recebe a segunda Conferência de Hidrografia da CPLP. O José Pedro Santos conta-nos os detalhes. Técnicos especialistas em hidrografia da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa estão reunidos em Mindelo na segunda conferência que visa o aprofundar de conhecimentos e troca de experiências num setor sensível por tocar a segurança da navegação marítima de pessoas e bens que o comércio, sobretudo, movimenta pelos mares. Um sublinhado do presidente do Instituto Hidrográfico de Portugal, comandante João Vicente. E de facto no mar está a nossa virtude e o nosso futuro. E daí ser importante conhecer aquilo que temos no mar. Sem conhecer aquilo que temos no mar não podemos nem proteger, nem conservar, mas também não conseguimos explorá-lo. E isso é o passo. Primeiro é preciso conhecer, para depois podermos ter uma estratégia, de facto, real para o oceano. Parceiro na realização da referida conferência, o Instituto Marítimo Portuário vê no evento mais uma oportunidade que aproxima Cabo Verde de uma das suas metas, a criação do Serviço Nacional de Hidrografia. Faz saber o presidente do Instituto, Seidi Santos. Nós precisamos dar passos naquilo que são os serviços de hidrografia. Portanto, temos aqui especialistas da CPLP que vão trazer experiências, conhecimentos para os nossos profissionais nacionais, que terão a oportunidade de ter exercícios práticos, teóricos também e práticos, e aproveitar toda esta expertise dos especialistas que vão estar cá durante esta semana, para progredirem, para aprenderem, naturalmente, e também para darmos um primeiro passo que nós queremos, que é criar um serviço de hidrografia em Cabo Verde. Cabo Verde, que já faz parte da Organização Internacional de Hidrografia, quer estreitar os laços de cooperação com os países parceiros e, muito em particular, com Portugal, com o qual já conta com uma longa relação. Portugal ajuda Cabo Verde a dar os passos necessários. Portugal é que sempre fez as cartas náuticas de Cabo Verde. Os levantamentos hidrográficos vão ocorrer agora, levantamentos aqui no Porto Grande, aproveitando a presença desses especialistas cá, esses técnicos da Marinha Portuguesa, do Instituto Hidrográfico, e, como eu ia dizendo, Cabo Verde vai continuar a precisar desta preciosa ajuda de Portugal, mas queremos ter também o nosso Serviço Nacional de Hidrografia. Eu acho Cabo Verde, como um país arquipelágico que é, o mar é a nossa excelência, digamos assim, faz sentido e é importante ter esse serviço de hidrografia. O Secretariado Executivo da CPLP assumiu o compromisso da realização, 2 em 2 anos, da Conferência da Hidrografia, após o primeiro encontro de Lisboa 2022, cujos resultados foram considerados importantes para o conhecimento dos oceanos. Falamos agora da política. O candidato Marcelo Correia, do MPD, a candidata à presidência da Câmara Municipal de Tarrafal, aqui em Santiago, afirmou no ato de apresentação pública da sua candidatura que vai reconquistar a autarquia tarrafalense para poder traçar nos próximos 4 anos um novo rumo à gestão municipal longe do populismo. Ângela Monteiro assina o trabalho.
Lado a lado, os candidatos Marcelo Correia, do MPD, que concorre pela primeira vez à presidência da Câmara Municipal do Tarrafal, e Vítor Mendes, escolhido pelo partido para a Assembleia Municipal nas eleições autárquicas de 1 de dezembro, no quadro da apresentação pública da candidatura sob o lema Por Tarrafal de Santiago pelas pessoas, visando reconquistar a autarquia tarafalense que o MPD liderou durante 28 anos e perdeu nas eleições de 2020 para o PAICV. Com este foco, segundo assegurou Marcelo. Então não tem que ir a um basta aquele abuso e gestão baseado no populismo. Não tem que se focar nas pessoas, interesses de pessoas que estão no primeiro lugar. Não sei, mas é rico em talento, não tem recursos naturais que não pode e transforma. Homem que tem graciosa, tem praia de mar, não é aquele tarafali que pode chorar nada. É só traça políticas públicas assertivas para respostas a necessidade de comunidade e investe diretamente na solução, resolve o problema para a tarafalense. Dia 1 de dezembro, nos está ali para novo rumo de gestão de Tarrafal. Para além do trabalho para elevar os recursos naturais, o setor primário da economia, o candidato prometeu ainda, caso vencer as eleições de 1 de dezembro, combater a pobreza, estando sempre ao lado das pessoas, e também a criação de emprego para jovens, visando fixá-los no Conselho do Tarrafal. O governo ia fazer parte, Câmara tem que entrar ou procura investidores, sobretudo nós imigrantes, apostando ali no ter um desenvolvimento sustentável, para onde cria postos de trabalho, não fixa a nossa juventude ali. O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, em declarações à imprensa, garantiu que o partido, com Marcelo Correia e Vítor Mendes, o município do Tarrafal, vai ter as possibilidades de expansão e de desenvolvimento. Está preparada, está forte, que é só para reconquista, mas para governar melhor, porque o objetivo é ganhar, e ganha direito, o máximo de visão para não conseguir dar a Tarrafal um desenvolvimento que este mestre. Aproveitando aquilo que são as potencialidades e um foco também virado para pessoas. Redução de pobreza, eliminação de pobreza extrema, oportunidade para jovens, para mulheres. E não tem um candidato que consiga corporizar essa ambição. O Movimento para a Democracia faz a apresentação pública dos escolhidos para a Câmara e Assembleia Municipais nas eleições autárquicas, ato que decorreu no Mercado de Artesanato e Cultura do Tarrafal. E a cerca de 10 dias do arranque da campanha eleitoral para as autárquicas do 1º de dezembro, numa altura em que os órgãos públicos de comunicação social promovem debates entre os candidatos às diferentes autarquias, o chefe de Estado, José Maria Neves, considera que, por ser a política algo nobre, apela para que a campanha seja ancorada num debate de ideias e com propostas para o futuro. Se a campanha for feita, e é este o meu apelo, com elevação, debate de ideias, com propostas sobre o futuro, será muito bom. Portanto, o meu apelo é no sentido de todos, de uma forma livre, apresentarem as suas ideias, apresentarem as suas propostas, para fazermos um debate elevado e estarmos à altura dos desafios porque passa Cabo Verde neste momento, e eu confio nisso. O Presidente da República pede contenção e calma para que a democracia e a qualidade de vida das pessoas possam ganhar. Estamos a viver tempos complexos, difíceis, em que há algum extremismo, algumas ameaças à democracia e às liberdades, e é fundamental que haja serenidade, haja calma, para que o debate se faça com a devida contenção e possa contribuir para melhorar a nossa democracia e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Presidente da República pedir aos atores que vão participar nas autárquicas de dezembro debate de ideias, propostas, contenção e serenidade para o reforço da democracia e também em prol do bem-estar das pessoas. E a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano é sensível ao género e vai continuar a dar atenção às famílias mais vulneráveis. Um orçamento com rosto humano, reservando 40,3 bilhões de contos ao pilar social, o que vai permitir continuar a colocar as pessoas em primeiro lugar. O José António dos Reis esteve presente na conferência de imprensa do MPD sobre o orçamento do próximo ano.
Isa Gandira Rodrigues, deputada do Movimento para a Democracia, reafirma que é uma proposta de orçamento que reflete o compromisso do atual governo com a proteção e a inclusão social. A deputada do Movimento para a Democracia acrescenta que os 40,3 milhões de contos reservado ao pilar social é o maior investimento direcionado ao setor social na história do país. Entre as principais medidas, destacamos o aumento da pensão social. A cobertura da pensão social será ampliada para 56,8% das pessoas idosas e com deficiência, atingindo 26.306 beneficiários. A expansão do rendimento social de inclusão. O rendimento social de inclusão será ampliado para cobrir 31,1% dos agregados familiares, permitindo que mais famílias em situação de pobreza extrema tenham acesso a apoio direto. Isa Gandira Rodrigues acrescenta que, a nível da educação, a proposta do Orçamento do Estado vai permitir que 95% das crianças dos 4 aos 5 anos tenham acesso ao pré-escolar, continuidade de isenção de propinas até ao 12º ano de escolaridade. A nível da saúde, garante a isenção no pagamento das taxas moderadoras aos mais vulneráveis. A deputada do Movimento para a Democracia e membro da direção nacional do MPD destaca que a proposta do Orçamento do Estado para 2025 é sensível ao género. Utilizando marcadores para medir e monitorizar em como cada programa impacta a igualdade e equidade de género, permite avaliar de forma precisa o efeito de cada política e ajustar as intervenções para promover melhores resultados em termos de inclusão e igualdade. Este orçamento inclui metas para aumentar a participação feminina em posições de liderança. Isa Gandira Rodrigues, deputada e dirigente do Movimento para a Democracia, conclui que a proposta do Orçamento do Estado para 2025 garante um Cabo Verde cada vez mais forte, justo e igualitário, colocando as pessoas em primeiro lugar. 13 horas mais 22 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. As Nações Unidas avaliam positivamente Cabo Verde em matéria de tráfico urbano, mas a Ministra da Justiça reconhece que o país tem ainda desafios que não deve ignorar. O tráfico de pessoas, assevera Joana Rosa, é muito mais do que o desaparecimento de pessoas. A questão tem a ver com a fraude, a tortura, a pornografia infantil, a prostituição em si, a situação de vulnerabilidade com que as crianças, por exemplo, vivendo na rua ou estando na rua, acabam por enfrentar, a utilização indevida das crianças para o tráfico de drogas ou então para o cometimento de pequena criminalidade. Tudo isso configura-se tráfico de pessoas. Nós fomos avaliados em novembro passado, junto às Nações Unidas em Geneve, fomos defender o relatório UPR do país. Fomos bem avaliados, mas ainda temos desafios a esse nível. Nós temos o desafio em relação ao tráfico de pessoas, é um desafio, mas temos também desafio em relação à VBG, em relação à violação sexual contra crianças. Para responder a estes desafios, responsáveis de várias instituições juntam-se aqui da Praia numa formação sobre o tráfico de pessoas. Uma ação que a ministra justifica com a necessidade de se reforçar a articulação visando um melhor combate a este mal social. A articulação ainda apresenta-se como sendo um desafio ao nível nacional, razão pela qual temos estado a chamar não só as entidades públicas, privadas, as ONGs, para que possamos construir um entendimento à volta da necessidade que nós temos de combater esses que são os desafios que o país tem, para que haja um envolvimento maior dessas entidades, para que cada um saiba o seu papel e para que possamos trabalhar na implementação do plano, que é um instrumento recentemente aprovado, que acaba por dar, eu diria, objetivos e metas que temos para que possamos, ao nível do país, combater essas vulnerabilidades constatadas. Cabo Verde, acrescentou a ministra Joana Rosa, está atenta ao fenómeno, tendo aprovado já um plano de combate ao tráfico de pessoas. A sociedade civil tem, igualmente, sido chamada para esta luta, que é também nacional, segundo Joana Rosa.
Falamos agora do cinema e a cenografia. O presidente da Associação do Cinema e Audiovisual, Júlio Silvão, apela à mobilização da sociedade civil, em especial das crianças e adolescentes, para a luta contra o aquecimento global num país onde as mudanças climáticas representam uma ameaça crescente, particularmente para as comunidades costeiras, defende Júlio Silvão, à margem da cerimónia de abertura oficial da primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Ação Climática. A Dina Almeida conta-nos os detalhes. Cabo Verde, com sua extensa costa e dependência dos recursos naturais, é particularmente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Diante desse cenário, o Festival Internacional de Filmes torna-se ainda mais relevante ao chamar a atenção para a união dos cabo-verdianos em defesa do meio ambiente. Mobiliza sinergia a quem que te luta, mas mobiliza sinergia também a quem que ainda tem consciência de preocupações climáticas e ambientais. Porque nós é um país, infelizmente, bastante vulnerável. Com essa preocupação de aumento de nível de água de mar, por causa de aquecimento global, nos corre riscos sérios. Inclusive, corre o risco de perder parte do nosso território. Por isso que nos foca essencialmente nas crianças de jardins infantil particularmente, que estão organizados, estudantes, mas também adultos. Através de curtas-metragens criadas pelas crianças, adolescentes e jovens, o Festival Internacional aborda temas diversos, nomeadamente a poluição marinha, o aumento do nível do mar e a importância de adotar hábitos de consumo mais sustentáveis. É filmes essencialmente educativos e de sensibilização. Filme que te mostrou modo que um simples bolsa de fresquinha que menino está chupa, que te bota na chão e te mostrando onde que te bampara na mar e cali que consequência hora que chega mar. Linguagem simples de criança de cerca de 12 anos que faz um filme, ele só com o telemóvel, sobre nosso comportamento perante lixo, que está a ser apresentado hoje. Imagens simples também de uma cidade saudável, ou já de uma luta em prol de ação climática, em prol do ambiente, mas é possível não construir uma cidade saudável. Júlio Silvão chama atenção para a urgência da implementação de medidas para mitigar e adaptar-se aos efeitos das mudanças climáticas. Você vive num país que se também entra 50 anos de sua independência. É que tem uma sala de cinema funcional, se não sala de cinema na shopping, na praia e na Palmarejo, mas que sala de natureza é que para todo o bolso, principalmente para camadas mais vulneráveis que têm mais dificuldade na compreender as mensagens em prol de defesa de comportamentos que te prejudicam o clima, te prejudicam o ambiente. A primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Ação Climática contempla 18 filmes, sendo 17 em concurso oficial. Portanto, estamos neste bloco a falarmos do cinema, dos filmes e das artes cinematográficas e não cenógrafos, conforme erradamente dissemos. E o Presidente da República, José Maria Neves, destaca a importância de se investir nas indústrias criativas como motor de desenvolvimento económico e cultural de Cabo Verde, durante a abertura da 4ª edição do Jarfogo International Film Festival. O futuro do cinema em Cabo Verde, sublinhou o Presidente da República, requer a participação da juventude com a sua energia e capacidade de inovação e também das instituições do ensino superior. A Ednei Barros assina a reportagem. O potencial das indústrias criativas em Cabo Verde precisa ser explorado, defende o Presidente da República. José Maria Neves entende que há grandes talentos e muitas possibilidades de crescimento nesse setor e sublinha a importância do envolvimento dos jovens. Acho que estamos a crescer no domínio das economias criativas e do entretenimento muito abaixo das nossas potencialidades e por isso é importante mobilizar todas as capacidades e competências nas ilhas e na diáspora para acelerarmos o passo neste domínio e temos que contar sobretudo com os jovens, as universidades, os jovens pela sua disponibilidade, pelas suas energias, pela sua capacidade de criar e de inovar. O Presidente da República acredita que o país está em todas as condições para se tornar uma referência internacional no setor audiovisual e que o Jarfogo International Film Festival pode desempenhar um papel fundamental nesse processo. Temos condições
condições, sim, para dar uma nova dimensão ao Jarfogo International Film Festival e trazer muito mais o mundo a Cabo Verde e levar Cabo Verde ao mundo. No Jarfogo International Film Festival serão exibidos 55 filmes de hoje, 4 a 10 de novembro. Diz o membro fundador Gani Pires que a organização quer abrir o horizonte dos jovens, mostrando-lhes o valor do cinema como importante ferramenta de ensino e oportunidades. 25 desses filmes é de África, e filmes que têm a ver com questões relacionadas com luta de libertação, com libertação de África, tem a ver com temática de identidade e de cultura. Também tem filmes, eu saber, de 40 países. Durante a semana, ali e na Fogo. O projeto de Jarfogo é transformar não uma escola de cinema de ali poucos tempos. E outra coisa, do creio que continua com esse programa Africa Film Lab, Filmmaker Mentorship, na universidades, onde é que jovens talentosos de Cabo Verde têm a oportunidade para contactar com cineastas competentes, também, por exemplo, de Hollywood, e ter fé e coragem, com a ajuda de um estudo. E cineastas cabo-verdianos podem, de facto, vender esses projetos na Netflix. No evento que vem em homenagem ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral, conforme Gani Pires, o antigo presidente da República, Pedro Pires, será distinguido com um prémio que é a mais alta distinção instituída pela organização. Ultrapassamos já o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 30 minutos e 40 segundos. Os norte-americanos são chamados a balhar as urnas para a escolha do 47º presidente do país. O sistema eleitoral norte-americano é singular, é único no mundo. É um modelo no qual um candidato pode obter, através do sufrágio universal direto, o maior número de votos dos eleitores comuns e não ser eleito, como já aconteceu algumas vezes. É que nas presidenciais norte-americanas o voto popular não chega para eleger o presidente, apesar de mais de 239 milhões de norte-americanos poderem votar nas eleições presidenciais. O presidente norte-americano não é escolhido diretamente pelo voto popular. A decisão cabe a 538 grandes eleitores do colégio eleitoral, um sistema complexo que privilegia a representatividade dos Estados e que tem gerado controvérsia ao longo dos anos. Quando os eleitores vão às urnas para escolher um presidente, geralmente só veem os nomes dos candidatos presidenciais e vice-presidenciais. No entanto, os eleitores estão, na realidade, a votar num grupo de grandes eleitores, o colégio eleitoral. A nível nacional norte-americano, um total de 538 votos eleitorais, o que significa que um candidato precisa de garantir 270 votos desses grandes eleitores para poder ganhar. Os grandes eleitores são normalmente apoiantes que se comprometem a apoiar o candidato que obtiver mais votos no seu estado. Cada eleitor representa um voto no colégio eleitoral. O sistema determinado pela Constituição dos Estados Unidos da América foi um compromisso a que chegaram os fundadores do país, que debateram se o Presidente da República deveria ser escolhido pelo Congresso ou através do voto popular. Neste sistema, cada Estado tem tantos eleitores quanto os representantes e senadores no Congresso. Existem 2 senadores por cada Estado, mas a atribuição de lugares na Câmara dos Representantes varia de acordo com a população de cada Estado. A Califórnia, por exemplo, é o estado mais populoso, tem 54 grandes eleitores. Os 6 estados menos populosos, nomeadamente o Distrito de Colômbia, têm apenas 3 votos eleitorais, o número mínimo atribuído a um estado. Isto significa que um voto eleitoral num estado menos populoso representa cerca de 192 mil pessoas, enquanto um voto no Texas, por exemplo, representa cerca de 730 mil pessoas. Todos os estados, exceto 2, utilizam uma abordagem em que o vencedor leva tudo. O candidato que obtiver mais votos nesse estado obtém todos os seus votos eleitorais. Ganhar um estado por uma grande margem é o mesmo que ganhar por um voto, por exemplo, porque as campanhas tendem a concentrar-se em estados onde uma pequena mudança pode proporcionar todos os seus votos eleitorais. Nas eleições atuais, os estados decisivos incluem o Arizona, Geórgia, Michigan e Carolina do Norte, para além do Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Após a escolha de Abadia, a decisão é ratificada pelos grandes eleitores no dia 17 de dezembro para votar oficialmente e enviar o resultado ao Congresso. O candidato que obtiver 270 votos eleitorais ou mais torna-se presidente. Estes votos serão contabilizados oficialmente pelo Congresso no dia 6 de janeiro do próximo ano e o presidente vai tomar posse no dia 20 de janeiro também do próximo ano. O candidato que obtiver 270 votos dos grandes eleitores é eleito presidente, conforme já dissemos. Contudo, pode haver empate
é uma das falhas do sistema, pois teoricamente pode haver um empate em que cada candidato pode obter 269 votos. Se tal ocorrer, a Câmara dos Representantes vai decidir o destino da presidência no dia 6 de janeiro, com cada Estado a votar como uma única unidade, conforme exigido pela 12ª emenda da Constituição dos Estados Unidos da América. Atualmente, os republicanos controlam 26 delegações estaduais, enquanto os democratas controlam 22. O Minnesota, por exemplo, e a Carolina do Norte estão empatados entre democratas e republicanos. E a sociedade americana está dividida ao meio entre os que defendem questões identitárias das mulheres e os que priorizam a degradação da economia. Os primeiros deverão votar em Kamala Harris, enquanto os segundos deverão votar Donald Trump. É a visão de Rosário da Luz sobre as eleições presidenciais norte-americanas, para as quais a guerra em Gaza e a divisão nas bases do Partido Democrata são determinantes, partido que, para a comunidade cabo-verdiana, entretanto, é a melhor opção na perspectiva desta analista, conforme o Cândido Amorim Fortes. Ainda com uma incerteza a pairar no ar, os norte-americanos vão amanhã a votos em mais uma eleição muito renhida, como tem sido nos últimos anos. Questões como os direitos LGBT e o aborto estão no centro das atenções, mas também as guerras. Questões identitárias e de liberdades individuais consideradas pela analista Rosário Luz, que, entretanto, advoga que os cabo-verdianos deveriam se concentrar no que cada candidato significa para a sua comunidade e sobre isso não tem dúvidas. Kamala é a solução mais racional. Porque a postura de Trump em relação à imigração, principalmente à imigração não branca, é uma coisa de meter medo. Uma alusão às promessas de restrição da imigração e de deportação de ilegais de Trump. E se antes da Covid qualquer norte-americano podia financiar os estudos universitários dos seus filhos ou comprar uma casa com relativa facilidade, hoje, devido aos impactos da guerra na Ucrânia, isso é muito mais difícil. Para a classe média indignada com essa degradação, o voto em Donald Trump é o mais provável. É que fundamenta Rosário Luz, a economia decresce mais do que cresce. Eu acredito que essas melhorias são picos numa tendência basicamente decrescente. Um americano com o mesmo emprego de há 30 anos atrás não pode fazer as mesmas coisas. Já não pode comprar uma casa, já não pode mandar os filhos para a faculdade. A classe média indignada vai votar com Trump. Porque Trump traz-lhe o foco, mesmo que fictício, para aquilo que ele acha que é importante. É eu, com um trabalho honesto, poder outra vez sustentar-me a mim e a minha família. Do lado de Kamala Harris, as preocupações passam pelo direito ao aborto e a opções de género. Nos Estados Unidos há os estados que sempre votam no mesmo partido, mas há os chamados estados oscilantes, ou swing states, em que ora se vota num, ora noutro. E são esses estados que constituem um risco acrescido para a candidata democrata. Toda a sociedade dita progressista vai votar em Harris. Aquelas que são pró-aborto, aqueles que são pró-discriminação positiva das minorias, tudo aquilo que é pró-LGBT e aliado vai votar em Harris. Portanto, espera-se que o Colégio Eleitoral da Califórnia vai eleger Kamala Harris, independentemente do que acontecer, e o de Texas, Donald Trump. Mas há os estados que nunca se sabe. E é nesses estados é que Kamala tem problemas. Porquê? Porque neles a sua base está dividida e a de Trump não. Em relação às guerras, Rosário Luz considera que a de Gaza, na Palestina, poderá prejudicar Kamala Harris, enquanto a da Ucrânia está longe de ter o mesmo efeito em Donald Trump. A América ainda não saiu completamente da Guerra Fria, portanto, Putin tem que ser muito mau, assim como o Xi Jinping da China também tem que ser muito mau. Portanto, o que Kamala Harris está a fazer é explorar a simpatia popular do seu lado do eleitorado pela questão identitária. Viva a democracia, contra Putin e etc. O que o lado de Trump tem é, como tu disseste, um lado isolacionista. O pessoal de Trump continua a ter a mesma ideia sobre a Ucrânia, nós não temos nada a ver com isso, vamos retirar esse dinheiro é preciso em casa. Falam numa resolução para Israel em 2 semanas, isso já é muito menos credível. E a base tradicional de Kamala, muçulmanos, jovens judeus que são absolutamente contra o que está a acontecer na Palestina. Todo o eleitorado académico, que é enorme nos Estados Unidos e que tem muito poder, também está-se a separar de Kamala. Porquê? Porque eles não acreditam poder votar em alguém que está a cometer, ou pelo menos a sancionar crimes de guerra. Portanto, quem tem o eleitorado dividido aqui é a Kamala. Porque ela não pretende fazer rigorosamente nada. Quem aceita 51 milhões de dólares de um lobby judeu, do maior lobby judeu dos Estados Unidos, não vai fazer rigorosamente nada.
Nas eleições gerais dos Estados Unidos, o voto dos eleitores comuns é indireto e elege os chamados grandes eleitores, que são os delegados representantes de cada Estado, estes sim que votarão nos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris. Trata-se do colégio eleitoral dos Estados Unidos da América, que tem 538 delegados, reunindo membros de todos os Estados de forma proporcional ao tamanho da população de cada Estado, o que define também os seus representantes no Legislativo. Certamente que amanhã todos os olhos do universo estarão direcionados, o olhar direcionado aos Estados Unidos da América, para acompanharmos então tudo aquilo que vai acontecer nesta terça-feira, dia de eleição do presidente norte-americano. E o atual presidente da Moldova pró-ocidental, Maia Sandu, ganhou um segundo mandato numa segunda volta presidencial decisiva contra um adversário favorável à Rússia, numa corrida ensombrada por alegações de interferência russa, fraude eleitoral e intimidação. Com mais de 99% dos votos contados da segunda volta, a Sandu obteve 55,03% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral Central. O seu concorrente, o antigo Procurador-Geral da República, obteve pouco menos de 45% dos votos. Falando na sede do seu partido de Ação e Solidariedade, Sandu adotou um tom conciliatório e disse que tinha ouvido os que votaram a favor e contra ela, acrescentando que a sua prioridade nos próximos anos seria ser uma presidente para todos os moldavos, mas afirmou que a votação no seu país tinha enfrentado um ataque sem precedentes através de alegados esquemas que incluíam dinheiro sujo, compra de votos e interferência eleitoral por forças hostis vindas de fora do seu país. Ontem, a polícia moldava afirmou ter provas razoáveis de transporte organizado de eleitores, ilegal ao abrigo do Código Eleitoral do país, para as assembleias de voto, a partir do interior do país e também do estrangeiro, e está a investigar e a registrar provas relacionadas com atividades de transporte aéreo da Rússia, da Bielorrússia, do Azerbaijão e também da Turquia. Voltando agora à atualidade nacional, desta feita por uma homenagem que aconteceu na Ilha do Sal, a Associação Salinas de Santa Maria fez uma homenagem póstuma ao munícipe Zoeda Santana pelo trabalho social e desportivo desenvolvido na cidade turística. Zoeda Santana, que teve morte súbita, foi recordada com saudade e respeito, conforme apurou o Moisés Évora. Foi uma cerimónia simples, mas com muito sentimento. Uma homenagem póstuma cuja iniciativa partiu da Associação Salinas de Santa Maria. Zoeda Santana era uma pessoa simples e humilde que pertencia à associação, uma munícipe que vinha dando o seu contributo no domínio social, com realce para crianças e idosos, sem esquecer a vertente desportiva. O irmão Guardino Santana demonstrou gratidão pelo gesto. É uma coisa muito bonita porque Zoeda era uma pessoa de povo, modo de todos nós saber, na sala é uma pessoa praticamente toda gente a conhecer na sala. Agora é uma pessoa aberta, uma pessoa simpática, uma pessoa humilde. Muito que esse tipo de coisa ali é sempre bom, entender? E me sinto feliz em nome da família Santana também, muito agradecer a Associação Rua de Salina e tudo quem também que da gente naquele momento difícil, porque foi um momento super difícil, uma coisa onde que ninguém acabava de esperar, a não saber coisas da vida, mas pronto, de acontecer, não lamenta, mas por parte não fica contente porque me saber minha irmã onde é que ele está, me saber porque ele está direito. César Silva, companheiro de Zoeda, tinha um misto de sentimentos. Ficar contente, de agradecer também a Rua de Salina, dizer todas as coisas para ela, uma pessoa assim ativa, ela era também da associação, por acaso não ficar todas agradecido, porque ela é uma pessoa inteligente e lá onde é que ele está, então é o que não tinha a fazer. Ele vai ficar contente para uma Rua de Salina torcer para ele. Nhangas Oliveira, da Associação Salinas, salienta que Zoeda deixou obra feita. E muita espera que nós também fazer muito mais. Bom, é uma emoção que eu vou poder explicar. Como dirigente, ele é uma pessoa muito assim ativa, espontânea. Ele é uma pessoa que, pronto, ele podia entrar em qualquer tipo de situações, resolver. Ele é uma pessoa que sempre quer harmonia, independentemente. A hora que tem que as coisas mais complicadas de resolver, ele mostra sempre aquela facilidade. Ele sempre, de todas as formas, ele foi uma pessoa espetacular. O programa contou também com um torneio com 6 equipas. Florença foi a equipa vencedora, batendo na final a Fonte Riba por 2-1. Augusto Nunes, Felisberto Soares e Benfeito Soares foram também pessoas recordadas e homenageadas durante o programa da associação.
Falemos agora do movimento aéreo marítimo no arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento um aparelho da TACV que está mais ou menos a meio do Saara Ocidental, um pouco mais a meio do oceano, naturalmente, e vem para São Vicente. E a origem é Charles de Gaulle, Paris, e deve aterrar em São Pedro às 3h21. Da praia partiu em instantes o aparelho da TAP que vai para Lisboa. Deve aterrar na capital portuguesa às 6h25. De resto, algum movimento aéreo no arquipélago. Temos um aparelho da Transavia que partiu da praia e vai para o Sal. De resto, são aeronaves que vêm da Europa e que trazem turistas. São voos da TUI, essencialmente para Boa Vista e também para a Ilha do Sal. Pela via marítima temos neste momento o ferry Chiquinho que está a navegar, a ligar a São Vicente e Santo Antão. Aliás, o inverso. Está a fazer o percurso inverso e deve, dentro de pouco tempo, estar aí atracado ao cais em São Vicente. O Dom Tututa voltou a navegar hoje. Vai em direção ao porto de Tarrafal de São Nicolau. Dom Tututa que alcança neste momento o extremo sul de Santa Luzia, com chegada prevista daqui a umas 3 horas, tanto no porto de Tarrafal em São Nicolau. O Crioula está neste momento perto da Ilha Brava, depois vai fazer a ligação com São Filipe e vir aqui ao porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, segunda-feira, 4 de novembro, o sol despontou às 6h30 e 59 segundos. O pôr do sol será às 18h04 e 11 segundos. A lua está na fase crescente, saiu pelo sudeste às 9h01 e vai se pôr pelo sudoeste às 20h20. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h40 e a seguinte acontece daqui a instantes às 13h44. Portanto, já deve estar a acontecer. A primeira pré-bar do dia aconteceu às 7h41 e a seguinte vai acontecer às 21. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 13h40 até às 15h40. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-bar vai acontecer às 2h15 e a seguinte será às 14h16. E a primeira pré-mar acontecerá às 8h13 e a seguinte vai acontecer às 20h34. Em relação à pesca, amanhã, terça-feira, será um dia regular, sendo os melhores momentos das 2h08 até às 4h08, ou então das 14h35, mira até às 15h35. E já temos 13h mais 46 minutos. Vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que os novos dados sobre a dengue do país devem ser conhecidos em breve. Promete a Ministra da Saúde, que acrescentou que o país pode receber financiamento para o reforço da vigilância epidemiológica. A poucos dias do arranque oficial da campanha eleitoral, o chefe de Estado apela à contenção, calma e debate de ideias. Nações Unidas avaliam positivamente Cabo Verde no que concerne ao tráfico humano. Ministra da Justiça reconhece desafios a vencer. Cidade da Praia é por estes dias também capital do cinema, com a realização de 2 grandes eventos com o filme em foco. Perto de 240 bilhões de norte-americanos chamados às urnas para a escolha do 47º presidente do país, o que vai acontecer amanhã, terça-feira. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, edição do jornalista Natália Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.